Senhoras e senhores, bom dia. Este evento objetiva proporcionar a discussão sobre como a nutrição pode contribuir para a prevenção de doenças durante o envelhecimento, bem como a importância da suplementação à saúde e longevidade. O evento abordará de que formas práticas nutricionais podem influenciar no processo natural de envelhecimento, prevenindo doenças e promovendo a saúde e qualidade de vida aos idosos, além de demonstrar como a suplementação alimentar e a adoção de novos hábitos alimentares pode aumentar a longevidade. O evento conta com a participação de renomados profissionais, profissionais médicos, nutricionistas e demais profissionais da área. Teremos como palestrante nesse evento a nutricionista Ruth Mercúrio, professora, nutricionista clínica funcional, sócia fundadora da Ultrabem, pós-graduada em nutrição ortomolecular, graduada em nutrição funcional, pós-graduada em nutrição clínica e membro do Instituto de Medicina Funcional. Vamos aplaudir a nutricionista Ruth Mercúrio. Também teremos a participação do palestrante André Eluan, bacharel em farmácia pela Universidade Federal do Pará, MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, professor e personal coach pela Sociedade Brasileira de Coach, pós-graduado em Nutri-Endocrinologia Funcional, pós-graduado em Ciência dos Alimentos e Longevidade Humana e sócio-diretor executivo da Farmácia Personale. Vamos aplaudir o palestrante André Eluan. Gostaríamos de chamar nesse momento o senhor presidente da Federação dos Militares do Estado do Pará, o senhor Edson Sarmani Paulino, coronel da Polícia Militar do Estado do Pará, para dar as boas-vindas e abrir oficialmente o evento. Vamos aplaudir o coronel Edson Sarmani. Bom dia, senhoras e senhores. Este é um momento importante da nossa federação e agradecemos a presença de todos os senhores, aos dois palestrantes. Obrigado. Isso só vai fortalecer a nossa classe, nossos associados e nos preparar para nós envelhecermos. Nós não podemos fugir. A FEPA, ela, principalmente nesta semana, está completando os 13 anos, justamente no dia 13. 13 anos de existência. É nova, uma menina nova, mas que está alçando voos que vamos alcançar, se Deus quiser, com a ajuda de todos. Eu falo todos porque nós temos a nossa diretoria, nós temos o Dr. Márcio Moraes, temos o Dr. Jonas, toda a equipe do escritório, a MIRPA, através do Coronel Gomes, que aqui se encontra. Aqui nós temos o Coronel, na realidade nós somos Coronel do Corpo de Bombeiros e fazemos parte desta grande meta, atingir a meta da FEPA, que é oferecer os serviços aos nossos associados. Então, estamos muito satisfeitos e agradecemos mais uma vez, penhoradamente, a presença de todos. Com certeza, chegaremos a atingir a nossa meta maior, que é o bem-estar do nosso associado, tá? E hoje estamos em torno de mais ou menos 1.450 a 1.500 associados. Isso está, nós estamos chegando nos municípios onde nossos militares associados, tanto da ativa como da reserva, como reformados, estão aí a ser justamente amparados, e ter esse amparo, principalmente amparo jurídico, para a nossa vida melhorar cada vez mais.
Muito obrigado pelas palavras e devolvo a palavra ao nosso... Muito obrigado pelas palavras, Coronel Edson Sarmani, do Corpo de Bombeiros. Bom, neste momento, iniciaremos a palestra com o tema Como a nutrição pode prevenir doenças no processo de envelhecimento. Neste momento, gostaria de chamar a nutricionista Ruth Mercúrio. Recebemos ela com aplausos. Bom dia. Bom dia! Tudo bem com vocês? Gente, é um prazer imenso, muito grande estar aqui. Porque é uma oportunidade que foi nos dada, que eu vejo isso com muita gratidão, para poder falar um pouco para vocês, bem pouquinho, mas é um pouquinho bem condensado, para vocês entenderem como nós podemos estar muito bem obrigada ou obrigado, independente da nossa idade biológica. Então você tem 50, 60, 70, 80, 30, 20. Vocês vão ver que na nossa visão não existe idade biológica, cronológica. Existe idade biológica. Bom, eu primeiro gostaria de agradecer o Márcio. É melhor esse aqui? Márcio, por favor, vem aqui. O Márcio é um paciente muito querido. A esposa, a Ná também, Nayara, a esposa do Márcio. Mas eu estou aqui por conta do Márcio. Então, acho que ele merece falar um pouquinho para vocês antes de mim, tá bom? Furou o cerimonial, né? Bem, eu conheci a Ruth através da indicação de uma tia que é médica, que me falou do trabalho que ela vinha desenvolvendo, aproximadamente 1 ano atrás. E de 1 ano para cá, a nossa vida mudou muito. Não só a minha, como da minha família. Através de mudança de hábitos. Hábitos simples, que a gente, ao conhecer essa temática que a Ruth vai apresentar, a gente pode, com pequenos detalhes, mudar nossos hábitos e melhorar de vida. Então, a medicina, ela avançou muito nessa área, mas curiosamente, a cada ano que passa, a gente come pior. Né? A nossa alimentação hoje, ela é muito pobre, ela é muito ruim em termos de nutrientes. Né? A gente cada vez mais come nos fast foods da vida e a nossa saúde sofrendo. Né? E a gente não percebe isso. Então, eu tive uma melhora significativa, até pela minha rotina de advogado. Eu tenho dor crônica, dor na coluna, dor na cervical, dor no joelho, dor, até por conta da rotina que a gente tem hoje. Né? O mundo hoje ele é muito rápido, ele é muito veloz. E a gente, para correr essa corrida, a gente, uma hora, a gente entra em estafa, a gente entra em colapso. Nosso corpo tem limite. E às vezes a gente não respeita os limites do corpo. Então, com as orientações que a Ruth passou para mim, eu puxei a minha esposa, já está também sendo atendida pela Ruth. Meu filho de 9 anos também estava precisando melhorar a concentração lá no colégio. A doutora Ruth passou aí um dever de casa para ele, né? E as notas dele aumentaram consideravelmente depois disso. Então, eu queria muito que vocês aproveitassem essa oportunidade, porque na minha vida foi uma virada de chave. Então, desejo um bom encontro a todos e colham o máximo que vocês puderem de informação. Obrigado, doutora Ruth, pela presença aqui. Queria agradecer a personagem, a pessoa do André, e agradecer a Bem-Estar também, que é patrocinadora do evento, e está colaborando aqui com os trabalhos hoje. Então, muito obrigado. Passa a palavra para a doutora Ruth. Márcio. Eu falo alto, eu sou filha de italiano, siciliano. Então a gente fala alto, né? Parece que está brigando, mas não está, não. A gente só está falando. Bom, então é isso, gente. O que nós viemos trazer para vocês hoje aqui foi eu posso dizer, uma oportunidade de
mudança de, a gente chama de mindset, de pensamento, de cognição, de entendimento. Nós, infelizmente, na medicina clássica, na nutrição clássica, isso não é passado para a gente, né? A gente vai ao médico, a gente vai a nutricionistas, e eles falam, o profissional da saúde, né? E fala que se você vai lá com uma reclamação, tô com dor no estômago. Tem até uma piadinha no Insta, acho que no WhatsApp todo mundo recebe, né? Aí vai dar dor, aí tá com dor no estômago, vai dar remédio do estômago, depois volta lá porque o remédio do estômago está prejudicando outra coisa, aí vai dar outro remédio, outro remédio, outro remédio. Então, nosso trabalho é trabalhar a causa e não o sintoma. Então, se um paciente chega lá para a gente com problema de memória, de foco, ou se chega com dor de estômago, ou se chega com cistite de repetição, ovário policístico, fibromialgia, câncer, retocolite ulcerativa, hipotiroidismo, que mais? Quem dá mais? Vai dando aí, não importa a doença para nós. Insuficiência renal crônica, está na porta de fazer uma hemodiálise e não faz, sai da hemodiálise. Por quê? Porque nós temos uma visão funcional. O que é a visão funcional? A visão funcional, o que é a nutrição funcional? A medicina funcional. Ela enxerga você como um todo. Ela não fragmenta, porque não existe, não é assim que a fisiologia funciona. O problema não está no cérebro, o problema está no sistema. O corpo não trabalha com um local, o corpo trabalha o todo. Então a gente precisa entender a causa de tudo. E é isso que a gente vai falar um pouquinho para vocês. E o André, ele vai dizer para vocês um pouco dessa causa, que eu vou citar, e o tratamento que a gente faz. Eu vou falar da nutrição e o André vai falar do quê? Dos nutrientes, da suplementação. Então, como o Márcio falou, falta muito nutriente. Olha a importância disso, né? Então, algo muito novo que eu vou passar para vocês. Eu não sei se alguém aqui já escutou na nutrição ou medicina integrativa funcional. Quem já escutou, levanta a mão. Ninguém, uma pessoa só daqui, né? Estamos talvez com 50 pessoas aqui ou mais, talvez com 60. Uma pessoa escutou. Então, hoje todos vocês vão escutar e ter essa oportunidade, assim como eu tive há 15 anos atrás. Né? E estou muito bem obrigada hoje, mas não era assim há 15 anos atrás, eu era muito doente. Então, eu estou mais velha, cronologicamente, mais nova, biologicamente. Né? Então, a gente muda muito isso. Bom, eu gosto de falar muito. Se eu for falando, eu não me ater aqui, eu perco e eu vou embora, né? Aí a gente perde o foco. Então, o que é o envelhecimento? O que é o envelhecimento? Para a Erminda, que é uma pesquisadora a respeito, ela fala que envelhecimento pode ser dividido em 3 dimensões. Biológica, cronológica e social. A dimensão biológica se expressa pela alteração estrutural e funcional, a qual nem sempre coincide com o avanço cronológico. Então, olha só, tem pessoas que com 20 anos estão muito doentes, não tem? Vocês conhecem alguém com 20 anos doente? E com 15? E ao nascer, quem é que conhece um bebê que acabou de nascer e foi para o hospital tomar antibiótico com bronquiolite? Alguém já ouviu falar em criança que tem bronquiolite? Acabou de nascer e já está lá no hospital com uma bronquiolite? Nunca ouviu falar nisso? O que é uma bronquiolite? It é sempre o quê? Inflamação, né? Brônquios, inflamação nos brônquios. Um bebê que acabou de nascer. Ou uma criança adolescente, ou uma criança com infecção de garganta crônica. Coriza, sinusite, rinite. Já viram criança com rinite, com sinusite, com dor de garganta? Quantos de vocês já não tiveram dor de garganta? Quantos de vocês aqui não tem uma gripe, uma dor de garganta? Quantas vezes no ano? 1, 2, 3, 4, 5? Eu tinha 4 gripes no ano e uma pneumonia. Eu vou contando para vocês como é que era a minha saúde, para vocês entenderem aonde que a gente pode chegar biologicamente. Então, cronologia não tem a ver com bem-estar. Você pode ter ao nascer e você pode ter 90 anos, 100 anos e você está bem. Já viu gente com 90 anos super bem?
Meu pai tem 92. Vamos viajar agora em março para a Itália visitar o meu tio, que tem 70 e que está morrendo. E meu pai tem 92. Então a cronologia não tem a ver com biologia, com saúde. Tá? Isso é claro para vocês, né? E o que é biologia? É a sua função celular. O corpo, o organismo, ele trabalha por função. Vamos lá. O rim, qual é a função renal? Filtração, filtrar. O cérebro, qual que é a função do cérebro? Pensar, raciocinar. Quem é que já tomou a cápsula da felicidade? Que não é o Viagra, não, tá? Estou falando do Viagra também, né? Ótimo. Mas não é o Viagra, não. Mas tudo bem. Mas a gente não precisa de Viagra, viu? Nossos pacientes não usam Viagra. Usa, doutor? Nossos pacientes não precisam de Viagra para ficar muito bem, obrigado. Tá? Fiquem sabendo disso. Bom, voltando. Então, quando você toma a cápsula da felicidade, qual que é a outra cápsula da felicidade? Colágeno, uma cápsula da felicidade. Muito bem. Colágeno dá estrutura para quê? Para a célula. Muito bem. E para o cérebro? Ele também dá estrutura para o cérebro. Ômega 3, a cápsula pode ajudar na felicidade. Muito bem. Mas tem uma cápsula aí que os médicos usam muito. Chama-se fluoxetina. Todo mundo já conhece aqui fluoxetina? Já ouviu falar em fluoxetina? Sertralina. O que é isso? É a cápsula que faz aumentar a produção e a captação da serotonina. Então é aquela pessoa que está depressiva. Você vai no psiquiatra, não é isso? Você está com depressão, você vai aonde? No ginecologista? Você está com depressão, você vai no ginecologista? Você vai no urologista? Você vai no psiquiatra, não é isso? Ou no geriatra, dependendo, né? E aí ele te dá o quê? Fluoxetina. Essa é a clássica, né, doutor? Então, médico nosso que faz a integrativa, tá? Veio nos prestigiar hoje, pois ele pode falar um pouquinho para vocês o que ele faz, do que ele aprendeu e do que ele faz hoje também, de muito bom para os nossos pacientes. Então, o que acontece? Quando você vai lá, você toma a fluoxetina para quê? Para aumentar a serotonina. A serotonina é produzida por quem? Pelo cérebro. Hã? Eu não quis falar, mas já que você falou, eu ia falar. Quem produz a serotonina também é o intestino. Vocês sabiam que o intestino também produz serotonina? Pois é. Serotonina não é produzida só pelo cérebro. Mas, qual é a função então cerebral? Voltando, uma das funções. Produzir serotonina. Por exemplo. Aí você está lá e o médico te fala, olha, você está com depressão. Quantos daqui não precisa levantar a mão? Quantos daqui já receberam esse diagnóstico? Você tem depressão. Eu garanto que alguém daqui já recebeu esse diagnóstico. Eu tenho certeza absoluta disso. Não tem a menor sombra de dúvida. Por quê? Porque 80% da população tem um tipo de depressão. Depressão não é só ficar deitada na cama lá, arrasada, sem fazer nada, no escuro. Depressão é uma simples falta de humor. Depressão pode ser quando você está lá dirigindo o seu carro e aparece um cara te cortando e você já começa a xingar, já fica nervoso, já se irrita. Isso é um tipo de depressão. Sabiam disso? Por quê? Porque é uma falta de função celular adequada, cerebral, para te dar um comando de atitude diferente. Quem comanda a nossa atitude, quem comanda o nosso humor, quem comanda a forma de nós enxergarmos as coisas de forma positiva ou negativa, é a quantidade de serotonina adequada que você tem no cérebro. E de outros neurotransmissores também. Não é só serotonina, nós temos outros, mas a gente não dá tempo para entrar nesse âmbito. Então, o nosso humor está diretamente relacionado com a sua funcionalidade cerebral, gente. Então, aquela pessoa que é mais irritada, mais nervosa, coitada, eu costumo falar para minha secretária, calma, Cidinha, não se preocupa. A pessoa não é assim com você. Ela está dessa forma.
Então a gente não julga, porque a gente sabe o que está envolvido no processo fisiológico daquela pessoa. E aí quando a gente começa a tratar a pessoa, e 1 mês depois, 2 meses, ela chega e fala: ai, doutor, eu fui tão rude com você, né? Fui tão dura, né? Eu falei: você estava, você não é, você estava. Então é uma condição de estar e não de ser. Tá claro isso? Então, a forma que a gente enxerga as coisas, positiva, negativa, se os pensamentos estão adequados ou não, se você está mais irritada, se você tem mais impaciência, se você está com aquele estresse crônico e qualquer coisa ou alguma coisa maior que você enxerga maior, que poderia ser menor, se você enxergasse de uma forma positiva, tem a ver com a sua funcionalidade cerebral, por exemplo. Então, se a gente pensar em todas as funcionalidades aqui, do que o nosso corpo faz, a gente vai pensar no quê? Na célula. A gente nunca pensa no órgão. Por que a gente pergunta do órgão para a pessoa? Porque aquilo está incomodando a pessoa. Então tem que ter consideração por isso. Ruth, eu tenho muita dor na coluna. Eu preciso mesmo pensar nisso para o paciente, né? Para focar até para o paciente. Ruth, eu estou com depressão. Ruth, eu estou com cistite. Eu estou com sinusite. Eu estou com câncer de repetição. Eu estou... Enfim, isso para nós, na nossa visão funcional, não é o importante. Porque para nós não importa qual é a sua, para nós, não para nós, mas para a forma de tratamento, não importa qual é a sua queixa funcional. Porque nós vamos cuidar da causa dessa queixa. E sabe onde é que é a causa? No intestino. A gente vai ver isso. Então, nós enxergamos a causa. E aí tudo fica fácil de arrumar. Fica muito simples. Então, voltando aqui, fica um pouco mais claro o que a Herminda estava dizendo aqui, essa pesquisadora sobre envelhecimento. Então, a cronologia, a idade que eu tenho cronológica, 20, 30, 40, 50 anos, não tem a ver com a biológica. Isso está claro para todo mundo, né? A Organização Mundial da Saúde já define o envelhecimento saudável como processo de desenvolvimento e manutenção, olha lá, da capacidade funcional que permite o bem-estar na idade avançada. Que idade? Cronológica. Está com 92 e está bem. Está com 20 e está acabado, morrendo. Então, isso é a Organização Mundial da Saúde que define, então. Então, qual é a sua capacidade funcional? Você já se perguntou isso? Comece a se perguntar. Qual é a sua capacidade? Qual é a minha capacidade funcional? Como eu acordo? Com bem-estar? Eu dormi bem para começar? Eu dormi a noite toda de sono? Eu coloco minha mão no fogo, literalmente. Eu tenho certeza que pelo menos 20% de quem está aqui acordou pelo menos uma vez à noite. Não dormiu direto. Pelo menos, acho que mais. O sono é fundamental para a saúde. Se você não está dormindo bem, não está dormindo direto, você tem uma disfunção dos seus neurotransmissores que não estão permitindo que você durma. Isso não é algo natural. Isso não é seu. Ah, eu não durmo. Ah, eu durmo mal. Não é você que dorme mal. Você está dormindo mal. Isso a gente muda essa forma. Acordou bem? Dormiu bem? Acordou bem? E depois do almoço, está morrendo de vontade de dormir? E à tarde, já está doida para comer um café com leite lá, um pão, já está pensando na padaria lá, para o que você vai comer? Morrendo de vontade de comer um carboidrato, por exemplo, significa que você está com uma disfunção. O quê? Celular. Então, todas as coisas que nós passamos durante o dia, que nós vivenciamos, tem a ver diretamente com a sua função, com a sua capacidade funcional, competente ou não competente. Está claro isso para vocês? Muito bem. Então, como que a gente enxerga a medicina e a nutrição? A gente enxerga como uma teia totalmente conectada. Não existe fragmentação. Nós não temos o especialista em neurologia. É importante? É importante até a página 2. Porque dependendo do que eu tenha,
Eu não vou precisar de um especialista, na maioria dos casos. Eu vou precisar de alguém que entenda essa inter-relação para descobrir a causa do meu problema. E vocês vão entender o que é a causa, a gente vai falar disso. Então você tem a teia de inter-relações metabólicas na nutrição funcional e na medicina funcional integrativa. Tá? Nós temos aqui, ó, os desequilíbrios nutricionais, onde você pode ter uma quantidade minimizada de nutrientes que são fundamentais para essa funcionalidade. Por exemplo, que nutriente vocês acham que é fundamental para a imunidade? Alguém tem ideia aqui? Ó, tá o vírus da gripe aí, né? O corona, né? Porque ele tem ele parece com uma coroa, né? Quem é que está com medo do coronavírus aqui? Está com medo? Ainda não chegou no Brasil, né? Não chegou ainda no Brasil. Mas se chegar, vocês vão ficar apavorados? Aqui em Belém. Alguém daqui está com coronavírus. Quem é que vai ter medo? Aí todo mundo, né? Qual é uma vitamina que é fundamental para você não ter coronavírus? Ou para você não ter qualquer tipo de vírus? Vitamina D. A vitamina D, que na verdade ela não é uma vitamina, ela é um hormônio, ela é fundamental para controlar a imunidade. Então, se você controla a imunidade, que ela que vai te proteger, ela que é a grande protetora do nosso organismo, você não precisa ter medo de corona, de HN1, você não tem medo de gripe. Então, antes de eu começar a tomar vitamina D na minha dose, na dose que eu preciso, que cada dose é completamente diferente uma da outra, não existe a dose igual para todo mundo, isso é balela, cada um tem a sua dose de vitamina D. Depois que eu comecei a tomar a minha dose, que não é baixa, é muito alta, por conta da minha fisiologia, nunca mais eu tive gripe. E eu ficava gripada no mínimo 4 vezes no ano. Eu já fui missionária há 25 anos atrás. Como missionária, eu não consegui continuar a minha missão na época, então arrumei outra missão, essa daqui é uma missão, tá falando para vocês, não deixa de ser uma missão. Para quê? Eu deixei de fazer minha missão, por quê? Porque eu não tinha saúde para isso. Eu peguei até infecção renal e pneumonia lá na Bahia. Aí eu tive que voltar para São Paulo, que eu sou de São Paulo, porque eu não tinha saúde, eu pegava gripe assim com uma facilidade absurda, né? Eu primeiro fui para o Maranhão. Maranhão é super quente e úmido, nada parecido, né, com Belém, né? Se eu tivesse aqui em Belém, eu morria. Para mim, na época, jamais eu estaria bem aqui. Não conseguiria ficar. Por quê? Porque eu não tinha imunidade para dar conta disso. Hoje, o que eu mais faço é viajar. Quem me vê no Instagram vai ver que eu viajo muito. Quarta-feira eu estou em Vitória, né? Então, assim, hoje eu não tenho gripe mais. Por quê? Porque eu entendi, estudei que a vitamina D é que vai me proteger. Se você entender isso, você vai ficar muito bem, obrigado. Só que nenhum médico me falou isso antes, gente. Nunca ninguém contou isso pra mim, não. O Drauzio Varela não fala da vitamina D pra gente. Né? E isso fez uma diferença absurda na minha vida, não só para gripe, mas, por exemplo, eu tenho 2 doenças autoimunes. Eu tenho retocolite ulcerativa e artrite reumatoide. Retocolite ulcerativa, que é uma doença autoimune no intestino. Você vai evacuar durante 30, 40 dias, 60 dias, 90 dias sangue. Emagrece 10 quilos em um mês. Essa doença que eu não tenho mais. Está totalmente controlada. E a artrite reumatoide, que é uma outra doença autoimune que entorta toda você inteirinha. São doenças autoimunes, né? E hoje vocês estão vendo aqui, né? Eu linda, maravilhosa, com uma energia incrível. Por quê? Porque eu entendi, claro que não é só a vitamina D, mas ela é um ponto fundamental. Então qualquer médico tinha que dizer isso para mim. Qualquer médico tinha que saber de uma coisa dessa. Como não? Ou nutricionista. Aqui quem é médico aqui? Só você? Ó, doutor. Tem médico aqui? Doutora? Ah, doutor, tudo bom? Já sabe, nossos médicos sabem do que a gente está falando. Os 2 sabem do que a gente está falando. Hã? A gente na medicina também não ouve falar.
Você está vendo? Não aprendem isso na faculdade. Isso é uma coisa relativamente nova no Brasil. Nós temos, na verdade, a gente está com isso há 20 anos no Brasil, né? Mas agora que a coisa está muito bem, obrigado. Isso aqui eu falei só da vitamina D. Nós temos 44 nutrientes fundamentais, e alguém falou aqui do ômega 3 é um deles, né? Para a gente modular essa imunidade. Para a gente modular e dar equilíbrio celular e função celular adequada, né? E aí você tem o quê? Esses desequilíbrios nutricionais, eles estão interligados com o quê? Com todos os nossos processos de envelhecimento, que vão causar, com todos os nossos processos de doença que aumentam o nosso envelhecimento. Então, desequilíbrio na imunologia, excesso de estresse oxidativo, que aquilo, já ouviram falar do estresse oxidativo? Aquilo que enferruja a gente em vida, que envelhece. É o excesso de oxigênio, que acaba se ligando esse oxigênio com outros componentes químicos que tem dentro do nosso organismo, e isso faz com que você envelheça mais rápido. Por exemplo, o ferro, né? O ferro, se você deixar o ferro lá, aqui que tem o mar, né? É o mar, mas não tem sal aqui, né? Aqui não tem sal, né? Mas eu chamo de mar do Belém, tá? Eu sei que é rio. Chamo de mar do Belém, porque isso aqui é um mar, né? É uma coisa inacreditável, como é incrível. Pra gente que é de fora, isso aqui é uma coisa inacreditável. Mas, por exemplo, se você está em litoral, que tem mar, que tem sal, o que acontece? Corrói, não corrói tudo? Corrói, por que corroeu? Porque tinha oxigênio lá, e esse oxigênio junto com aquele sal, aquele componente, né, que fica no ar, enferruja. Como o ferro também, né? Se você deixar o ferro ao ar livre, ele vai enferrujar. O que aconteceu? Ele enferrujou, ele oxidou. Isso acontece dentro da gente, o tempo todo. Então, o que faz a gente envelhecer mais rápido é, sim, o processo de inflamação e oxidação. E o processo de inflamação e oxidação, qual objetivo tem? Matar o agressor que entra no seu corpo. O coronavírus, por exemplo. Quem é que mata o vírus? Quem é que mata o agressor? O sistema imunológico. A pessoa que tem AIDS morre do quê? Morre da AIDS? Ela morre de uma doença. Quem conheceu alguém? Eu conheci várias pessoas que morreram de AIDS. Morre de uma doença que o sistema imunológico não protegeu, porque ela não tem mais sistema imunológico adequado para protegê-la. Então, o sistema imunológico, o André vai falar isso para vocês, ele faz a inflamação na tentativa de proteger você. O problema é quando isso está desequilibrado, porque não é uma teia. Não existe desconexão. Ou você está bem aqui, ou você não vai estar bem aqui. Se você estiver bem aqui, você vai estar bem aqui. Ou seja, interação de corpo e mente, disfunções neuroendócrinas, ou seja, o que o seu cérebro produz de neurotransmissor, eu falei um deles que é a serotonina, nós temos outros, e também hormônios, como por exemplo a testosterona, que é um hormônio fundamental, não é só para libido, mas é para proteger você também contra o evento cardiovascular. Vocês sabiam disso? Que a testosterona ela tem função em absolutamente todas as suas células, não é só para libido? Então a nossa visão é muito maior, por quê? Porque é uma visão que não é minha, eu aprendi isso, né? Uma visão que vem de lá de fora, dos Estados Unidos. Nós passamos alguns meses lá fora aprendendo isso, alguns anos atrás. E o Brasil tem muitas pessoas que já sabem disso, que praticam isso aqui no Brasil, inclusive em Belém. E é onde a gente entende que o que importa é como o que a sua célula precisa. Qual é a linguagem da célula? Como a sua célula está reagindo. A sua célula está tendo função? Sim. Se ela está tendo a função adequada, ela tem equilíbrio nutricional. Porque eu dependo de 44 nutrientes para a minha célula funcionar adequadamente. Senão ela não vai funcionar adequadamente. Ficou claro isso para vocês? Então, todas as alterações que nós temos, qualquer tipo de alteração gastrointestinal, imunológica, neurológica, hormonal, né? Está relacionado a problemas de detoxificação hepática, se o seu fígado está funcionando ou não está, para liberar
as coisas que a gente tem em grande quantidade de toxinas no nosso organismo, tudo isso está absolutamente integrado, não existe separação. Então você, sexta-noite, foi comer pizza e tomar cerveja. Delícia, né? Pizza de 4 queijos, não é isso? Como é que você passou a noite e você acordou no outro dia? Normalmente a gente não passa muito bem a noite e normalmente a gente acorda no outro dia mais inchado, mais irritado. Por que será? E se eu comer verdura, legume e fruta, será que eu vou acordar do mesmo jeito? Então, tudo que você coloca para dentro, tudo que eu estou respirando aqui, o que está... Se tiver alguma bactéria aqui, ó, nesse ar-condicionado, alguém tiver gripado aqui, ou tiver com algum tipo de vírus, não interessa qual, ou se tiver com qualquer componente químico que você utilizou, me maquiei hoje cedo, pintei o cabelo, tudo isso vai o quê? Componente químico. Não é isso? Tudo isso entra para o seu organismo, viu, gente? Não se iluda. Tudo é o ambiente. Dependendo do que eu coloquei, eu vou ter uma reação integrada de equilíbrio. Dependendo do que eu coloquei, eu vou ter uma ação desintegrada de desequilíbrio. A gente vai ver o que dá equilíbrio e o que não dá equilíbrio nutricional. Para eu conseguir que essa teia fique muito bem estabelecida e equilibrada. Na literatura, a gente sempre traz literatura científica, né? Porque a nossa base de trabalho é a ciência. Isso aqui não é, como dizia minha mãe, do oco da taboca, não. Conhece a taboca? Conhece a taboca? Ela é um caule, ela é oca, né? Ela tem uma raiz profunda, mas justamente ela tem mais raiz do que... E ela é alta, né? Mas a raiz é que segura ela, é a base. Mas por dentro ela é oca. Então não vem do oco da taboca, não. Isso aqui tem base científica, né? A gente estuda muito para chegar nesse raciocínio que a gente está fazendo para vocês. O que a gente tem na literatura? Ele chama isso de horizonte clínico. O que é o horizonte clínico? Você tem os gatilhos, predisposição genética e fatores ambientais. Quais são os gatilhos? Morar com a sua sogra. É um gatilho. Quem quer morar com sogra? Com sogro? Sogro é mais... Homem é mais tranquilo. Costuma ser mais. Tem uns que são, pelo amor de Deus, estão bem desequilibrados. Mas mulher, para desequilibrar, é assim, ó. Por quê? Porque a mulher, o hormônio da mulher é isso, ó. A mulher tem muita facilidade para fazer nuances hormonais. O homem não, o homem ali. Então a mulher é muito mais suscetível aos desequilíbrios, que também é uma disfunção celular. De quê? Dos ovários. O homem tem a gônada, a mulher tem o ovário. O homem faz a testosterona, progesterona, estrogênio, os mesmos hormônios. Tudo que o homem faz, a mulher faz. Tudo, não tem diferença. A diferença é na quantidade. Então a mulher, qualquer coisa, tira a coitada do eixo. O homem já é mais focado, porque ele tem mais testosterona. E a testosterona foca mais a pessoa, tanto o homem como a mulher. Muito bem. Então, você está morando com a sua sogra é impossível, dificílima. Esse é um gatilho. Então você fica no estresse crônico. Ou aquele chefe, que nem todo mundo tem um chefe como o Márcio, não estou puxando o saco, mas é ou não é, né? Baita chefe, como eu sei que o Márcio é. Não é todo mundo que tem um chefe assim. Tem chefes que são insuportáveis. Por quê? Porque o chefe está desequilibrado, coitado. Ele também não tem equilíbrio neurológico. Ele está mal, ele está desequilibrado, ele está disfuncional. Só que você precisa do emprego, né? Então você tem que aguentar. Não tem que nada, né? Você tem que, significa que você também está desequilibrado. Porque quem está equilibrado não tem que nada. Quem está equilibrado faz o que quer, quando quer, como quer. Porque tem o quê? Condições neurológicas para ter o quê? Energia, foco, determinação para dar conta. Não é que é melhor que o outro. É que ele está mais preparado fisiologicamente que o outro. Então, os gatilhos pode ser qualquer coisa. Segundo, é a predisposição genética. Eu tenho genes de doença autoimune. Ponto. Eu tenho duas autoimunes. Claro que eu tenho genes de doença autoimune. Mas você, qual é o seu nome? Alciran. Alciran. Alcirali? Alciran. O Alciran, por exemplo, talvez não tenha genes de autoimune. Mas ele pode ter, por exemplo, um gene de diabetes na família. Talvez a mãe, pai, alguém tenha diabetes tipo 2. Ah!
Tipo 2. Eu vi você e falei assim, talvez ele tenha diabetes, porque a gente está muito acostumado, então eu tem diabetes. Eu não ia falar cistite de repetição, né, gente? Cistite é só para mulher, então fica fácil. Vamos lá. Muito bem. Olha lá, diabetes tipo 2. O Alciran tem diabetes tipo 2, porque ele tem o gene de diabetes tipo 2. Mas é só por isso. O fato dele ter os genes do diabetes tipo 2 não significa que ele vai ter o diabetes. Vai depender do quê? Dos fatores ambientais. O que causa o diabetes? Uma das. Excesso de carboidrato. Carboidrato em excesso causa o diabetes. Então, normalmente, uma pessoa diabética, o que ela comeu? Muito carboidrato. E quem não é diabético? Ele também pode comer. Eu não era diabética e comia muito carboidrato. Mas só que eu tenho outros genes. Eu tenho genes da autoimune. Então, eu posso ter os genes, mas não necessariamente eu vou ter a doença. Porque se fosse assim, a pessoa que chegasse com autoimune, a pessoa que chegasse com diabetes tipo 2, por exemplo, ou com depressão, que também tem que ter genes, ela não ficaria boa. Se dependesse, ficaria? Ela não ficaria boa. Se dependesse só dos genes, eu estaria aqui conversando com vocês? Provavelmente não. Eu estaria toda torta, um saquinho aqui do lado, porque meu intestino já tinha ido embora. Eu tinha que operar, porque esse é um dos tratamentos, retirada do intestino para quem tem minha doença. Um saquinho aqui, ó, para fazer o cocô aqui, ó. Que eu conheço muita gente que passou por isso. E toda torta. Se eu não tivesse conhecido o que eu conheci. Mas não, eu não estou assim. E tem pacientes com diabetes tipo 2 que não estão mais com diabetes, some o diabetes. Por quê? Porque eu modulei o quê? O ambiente que modula os genes. Então o que eu faço com os genes? Calado! Calada. Você fica na tua e não abre a boca. Ou não expressa. Não expressa. Fica quieto aí. Fica na tua. É o que a gente faz com genes. Ele fica quieto. A gente não deixa ele expressar, eu não tenho a doença. Simples assim. A gente faz isso o tempo inteiro. Tá? Bom. Então você tem os gatilhos, a predisposição, os fatores ambientais, as alterações metabólicas e os sintomas. Então você começa a ter, por exemplo, hipoglicemia, né? Começa a ter os sintomas do diabetes. Então aqui você tem que fazer o quê? Mudar de hábito e fazer a intervenção. É aqui, ó. Quando você tiver com sinais e sintomas. Acho que gripei, estou com diabetes, estou com a retocolite. O que o Ars falou? Mudei meu hábito de vida. Ele não falou isso? Ele mudou o hábito de vida. Quando você muda o hábito de vida, você silencia os genes que está abrindo a boca, que tem que ficar caladinho lá no lugarzinho dele. Mudou o hábito de vida, o que é muito difícil. Aqui está o mais difícil. Aqui está o segredo de tudo. Para você mudar hábito de vida é muito difícil, principalmente o alimentar. É o mais difícil de todos, sabiam? O mais difícil para se mudar alimento é o mais difícil. Porque o alimento está intimamente ligado ao quê? Ao sistema límbico. Sistema límbico. O que é o sistema límbico? É o sistema onde você tem o prazer. McDonald's, não levanta a mão. Quem foi no McDonald's esse final de semana sabe do que eu estou falando. Ou quem comeu aquela macarronada da mamãe sabe do que eu estou falando. É o que te dá prazer. E isso, tirar prazer da gente, é complicado. Você precisa ter muita consciência da situação, que aquilo vai se reverter a seu favor e não contra, para você conseguir mudar. Porque o início é muito difícil. Isso aqui não é brincadeira, não. É por isso que tanta gente não consegue. É muito difícil, tem que ter muita determinação e ajuda para isso. Se você não muda aqui, o que vai acontecer? Cronifica. Você fica instalada com a doença. Aí você vai ficar com remédio o resto da vida. Que a gente não considera remédio. A gente considera droga. Porque remédio cura. Droga, ela não cura. Ela tira os sintomas e olha lá. Tira 1 e coloca 10. Pode falar. Por favor, o microfone lá para ele. Bom dia, meu querido. Deixa eu pegar o microfone para você poder escutar, as pessoas te escutar. Oi? Operou do pâncreas? Você tirou o pâncreas?
Ótimo. Eu vou falar hoje. Pode falar. Qual é o seu nome? Orival. Você operou do pâncreas há 3 anos. Você tirou algum pedaço, ou pedacinho ou não? Você você teve uma pancreatite aguda? O que você teve? Aham. Puxa, ele teve um abscesso. Quase que você morre, hein? Isso aí é para matar. Porque você ia ser comido vivo. As enzimas que estavam lá dentro. O pâncreas, o que faz? O pâncreas, uma das coisas que o pâncreas faz é a enzima digestiva. O que ela digere? A enzima? As carnes. Para você digerir bem. Só que no caso ele teve um abscesso. O que aconteceu? A enzima não saiu do pâncreas. Ficou dentro do pâncreas. Aí o que a enzima fez? Eu estou aqui para comer, eu vou comer o pâncreas. Aí ele podia morrer. Graças a Deus, Deus te deu a segunda oportunidade. Parabéns. Ótimo. Você estava com pedra na vesícula e parou lá no pâncreas? Por que você teve abscesso? Você sabe? Por que será? Não foi pedra, não foi? Às vezes pode ser um processo inflamatório mesmo. Processo inflamatório, provavelmente. Pancreatite aguda. Um abscesso, entendi. Ótimo, então você vai entender hoje por que você teve isso e o que é bom para você comer. Obrigada por falar, viu? E aí você começa a desenvolver a doença. Então, gente, aqui você muda tudo. A literatura mostra isso e a prática clínica nossa é vasta. Isso pra gente é arroz com feijão. Não tem isso. Isso é absurdo. Não, isso acontece. Mais de 6 mil pessoas no Brasil fazem isso. Mais de 6 mil médicos formados e nutricionistas também que fazem isso já. Muito bem. Algo muito importante para a gente começar a pensar em cuidar de tudo isso é isso aqui, ó. Alguém tem ideia do que seja isso aqui? Bonita, né? Uma mitocôndria, muito bem. O que a mitocôndria faz? Ou melhor, onde a mitocôndria está? Na célula. Que célula? Todas. Mitocôndria, gente, é uma organelazinha. A gente chama de organela. Não tem um órgão? O órgão é o grandão, o cérebro, o fígado. A organela é pequenininha. Então a mitocôndria está aqui, ó. Ela é fundamental ser lembrada. Ela é uma das coisas que nós cuidamos em você, na sua célula. Ela está em todas as células, todas, sem exceção. O que a mitocôndria faz? Energia. Ela produz energia. Essa energia tem nome, chama-se adenosina trifosfato. Se você não produz adenosina trifosfato, você vai ter o quê? Adenosina mono. Uma só. Você tem que ter 3 fosfatos. Fosfato é um dos 44 que eu falei para vocês. Lembra do fosfato? Lembra dos 44 nutrientes? O fosfato é um dos 44. Então eu preciso de fosfato para produzir energia. Se eu não produzo energia adequadamente, eu vou produzir o quê? Estresse oxidativo. Lembra que eu falei do estresse oxidativo para vocês? Então, se você é aquela pessoa cansada, se você é aquela pessoa que está com ácido úrico alto, tá lá, com 5 de ácido úrico. Se você é aquela pessoa que tem um sono lá para chega à noite, você está morrendo de cansado, você não tem energia para fazer as coisas, você está fazendo AMP e estresse oxidativo. Você está envelhecendo muito mais rápido do que eu, com toda a doença que eu tenho. Então, a gente cuida da sua mitocôndria. Com o que a gente cuida da mitocôndria? Com os nutrientes, com os alimentos que eu vou falar para vocês. Então, a mitocôndria, ela faz todo um processo de produção. Para quê? Para que ela possa gerar energia. Se ela não gerar energia adequada, o que ela faz? Ela mata a sua célula. Célula é o seguinte, não tem energia, morre, meu bem. Não interessa mais você para mim. Ela mata. A própria mitocôndria entende que aquela energia não é suficiente, então ela não está produzindo. Se ela não está produzindo, a célula não tem função. Se não tem função, morre. Né? Aí vai ter lá uma pancreatite, uma inflamação. Isso acontece em qualquer órgão. Aí vai ter depressão, porque não vai produzir mais serotonina como deveria.
perde a função. Então, um dos grandes motivos de perda de função celular é a tua mitocôndria. Quais os sintomas? Cansaço, falta de energia. Isso é um grande sintoma de falta de energia, que a sua mitocôndria não está funcionando direito. Então, a mitocôndria, ela está intimamente ligada a todas as doenças. A literatura deixa isso muito claro. A gente chama isso de mitocondriopatia. Apatia é doença. Doença da mitocôndria. Qual que é a forma que a gente faz para melhorar essa mitocôndria? A gente deixa ela funcionando, a gente deixa ela forte para funcionar. Que nutrientes ajudam nisso? O André vai falar. Complexo B, o André vai falar um pouquinho para vocês o nutriente. E o que causa a disfunção mitocondrial? A inflamação. O que é a inflamação? Eu cortei aqui, eu estou inflamada, eu caí, estou inflamada, eu machuquei, estou inflamada. Isso é uma inflamação. Mas não é dessa inflamação que a gente está falando. A gente está falando de uma inflamação silenciosa. Que você não percebe que está ocorrendo e está. O André também vai falar isso para vocês. Então é muito importante eu cuidar da inflamação. Eu trouxe essa literatura, não dá para vocês lerem, mas eu vou ler aqui para vocês. Se falando do envelhecimento, estresse oxidativo e sarcopenia. O que é sarcopenia? Alguém já ouviu falar em sarcopenia aqui? Algum médico já falou para você que você tem sarcopenia? Sarcopenia é uma falta de musculatura, de músculo nos membros, principalmente nos inferiores. Então é aquela pessoa que vai envelhecendo, aquela pessoa que tem uma barriguinha preponderante e pouco músculo na perna. E isso é associado com envelhecimento. A pessoa mais velha que vai ter sarcopenia, a pessoa mais velha que vai ter pouca função de músculo na perna. É muito comum no idoso, né? Que idoso? Todo idoso, doutor? Aqueles que não se cuidam, né? Que não tem o devido acompanhamento, não tem a nutrição, não tem a reposições adequadas. Exatamente. Então não é para todos, isso não é uma doença do envelhecimento. Isso pode ser uma doença, inclusive em pessoas mais jovens. O que causa a sarcopenia, por exemplo? Olha só. Você tem os fatores exógenos. O que é fator exógeno? Lembra que eu falei? Ambiente? O ambiente? O que tem no ambiente? Dieta inadequada. Isso aqui está na literatura, tá, gente? Aqui eu tirei daquele artigo lá que eu trouxe para vocês. Genética, a gente chama de polimorfismo, condições genéticas inadequadas, onde a pessoa tem uma condição genética que não é favorável, como a gente viu que pode acontecer. Alterações endócrinas, ou seja, a produção de hormônio dela não está boa. Cigarro, tabaco. Enfermidades, qualquer uma, diabetes, retocolite. Que mais? Fibromialgia, né? Que mais? Enfermidade aí, depressão. Vamos contar na lista aqui. Cada um deve ter uma aqui para contar, né? Inatividade física. Atividade física é fundamental. Nós não temos um educador físico aqui, mas a atividade física é fundamental. Etnia, ou seja, da onde você veio, por exemplo, os negros têm mais músculo do que o branco. Sabiam disso? O negro tem mais músculo do que o branco. Então ele tem menos facilidade para ter sarcopenia do que o caucasiano, a gente fala, né? A etnia também ajuda, né? Pode ajudar ou não. Medicamentos. Os medicamentos podem trazer estresse oxidativo e inflamação. Olha só. O tal do remédio, né? Que a gente chama isso de droga. O álcool, excesso de álcool também causa inflamação, causa desequilíbrio e desequilíbrios intrauterino. O desenvolvimento no seu útero, onde você foi desenvolvido, vai repercutir para toda a sua idade. Para toda a sua idade. Para toda a sua vida. Sabiam disso? Bom, aqui são muitos fatores, a gente não vai entrar, né? Mas são todos fatores que nós estudamos, nós já conhecemos e nós trabalhamos no paciente. E aí tem os fatores endógenos. Que isto aqui, os exógenos, causam alteração no endógeno. Que alteração principalmente? Ó, o músculo esquelético, a fibra esquelética é produzida pela mitocôndria, não é? Não é a mitocôndria que faz? Falei para vocês a energia.
Quem faz o músculo, quem faz tudo é a mitocôndria, porque ela dá energia. Aqui tudo está funcionando a partir do quê? Como é que é o nome da empresa que faz aqui energia aqui? Celpa. A Celpa é quem está trazendo energia aqui. Parece que São Paulo é que ganha com isso, não é vocês. Eu escutei dizer que São Paulo é que ganha com isso aqui. Vocês não recebem o dinheiro da Celpa, não. Dizem que é São Paulo. Escutei falar isso. Bom, voltando aqui, não entendi por quê. Se alguém souber, depois me explica. Eu acho isso um absurdo, né? Você produz e você paga para o outro. E aí o que acontece? Quando você não produz essa energia, se não tivesse energia, a gente estaria no escuro. Então a célula não é diferente. A mitocôndria produz energia. Se ela não produz energia adequada, lembra que eu falei o AMP? Ela não produz ATP, ela produz AMP, ela produz outra coisa que não é energia. Você começa a aumentar o quê? O estresse oxidativo, a ferrugem que eu falei para vocês. Lembra da ferrugem? Essa ferrugem faz com que você desequilibre o sistema imune e, por conta disso, todas as outras funções serão comprometidas, causando o quê? A sarcopenia. Então a gente cuida da sarcopenia num paciente, ou de qualquer outra doença, no caso é que eu coloquei sarcopenia, porque eu sabia que muitos daqui tinham uma idade, são aposentados, por isso que eu trouxe a sarcopenia. Mas eu poderia trazer qualquer outra doença, tá? Que é a mesma coisa, só muda o quê? O órgão. Porque a célula é a mesma lactose. E não é uma empresa. Todo mundo aqui trabalha, empresa. Quem não trabalha, não importa. Cada um na empresa não tem a sua função? Se alguém sair da função, a coisa vai andar? Anda ou não? Não anda. Então todo mundo é igual, tem 2 ouvidos, 2 olhos, né, uma boca. Tem gente que tem 2 bocas, 3 bocas, né? Devia ter uma só, devia ter metade. Não devia ter, mas tudo bem. Então cada um aqui, todo mundo é igual. O que muda é a função. A célula não é a mesma coisa. Tudo que tem na célula do coração, tem na célula do cérebro, tem na célula do pâncreas, tem na célula do fígado, muda a função. Só isso. Então fica fácil, porque eu sei como é que ela funciona, eu vou só melhorar a função da célula para ela fazer o que precisa. Muito bem. Então, aqui mostra que qualquer doença é causada, uma das causas principais é a falta de produção de energia. Né? Então, como é importante a gente entender que se eu não tiver uma célula normal, a gente chama de homeostase, em equilíbrio, se eu não tiver uma célula normal, e se eu tiver uma lesão, qualquer lesão que seja interna, por exemplo, uma pancreatite, uma diabetes, qualquer doença, eu posso colocar essa célula em normalidade. Só que se eu não colocar a célula em normalidade, ela entrar no estresse, e se ela continuar nesse estresse, na adaptação do estresse, ela vai ter lesão. Se eu tenho lesão, continua essa lesão, ela é progressiva, eu não cuido, ela vai se tornar irreversível, causando a morte dessa célula. Aí a doença se instala. Por que a doença se instala? Porque você não tem função mais adequada. Então, quando você tiver uma gripe, fique sabendo, a sua função imunológica está mal, não está adequada. Precisa equilibrar essa função. Qual um dos principais motivos para você não ter essa função adequada? Qual é a causa de toda a nossa doença? O sistema intestinal, a microbiota intestinal. Vocês sabiam que nós temos mais bactéria do que célula no corpo? Nós temos uma entidade à parte, que são as bactérias. É a parte. Ela manda, inclusive, no nosso cérebro. Sabiam disso? Não é o cérebro que manda a torta direita, não. O cérebro, ele manda até a página 2, até a bactéria deixar. Por quê? As bactérias, elas têm função. Qual que é a função da bactéria principal? Comer o que você comeu. Ela precisa crescer. Você pensa que é só você que precisa crescer? Danoninho para crescer? A bactéria também precisa do danoninho. Por que ela precisa? Porque ela precisa crescer, ela precisa estar com a sua função adequada. Qual que é a função da bactéria? A função da bactéria é modular o sistema imunológico. Essa é a principal função. Mas ela também faz, por exemplo, ácidos biliares. Sabe aquele ácido biliar? Que é produzido lá no fígado e vai para a vesícula? Quem tirou a vesícula aqui sabe o que é ácido biliar. Porque faltou.
Quem tirou a vesícula sabe que vai demorar alguns meses para poder comer o quê? Gordura, como comia antes. E o fato de você ter tirado a sua vesícula também tirou o quê? O seu adequado sistema imune. Os ácidos biliares têm uma função direta no seu sistema imune. Então a pessoa que tira a vesícula, ela tem um sistema imune mais deprimido no dia a dia, ou ela pode pegar uma doença mais fácil, por exemplo, como um câncer, porque ela não tem imunidade adequada. E as bactérias, como elas comem tudo que você come, elas produzem o quê? Ácidos. Sabe como é que você sabe que você produziu ácidos? Os ácidos, quando você acabou de comer, você estufou a barriga e começou a fazer uns bons puns. Soltar uns bons puns. Pum. Gases. Se for fétido, pior ainda. É sinal que a sua bactéria está em alto desequilíbrio. Gases fétidos é só para adolescente e homem brincar. Quem peidou mais fedido. Porque para o resto é uma porcaria. Quanto mais cheirar mal, pior. É sinal que a sua bactéria está em desequilíbrio, a gente chama isso de disbiose, desequilíbrio das bactérias. E quem dá o equilíbrio? A comida. Por isso que ela é tão importante, por isso que eu estou aqui. Por isso que a nutrição é tão forte, porque é a bactéria que dá equilíbrio. É a comida que dá equilíbrio para a bactéria. Porque a gente come, né, manhã, almoço, café da manhã, almoço, jantar, não é isso? Quantos quilos você come por dia? Você já pensou? Por dia, quantos quilos? Se você juntar café da manhã, lanche, almoço, jantar, tudo que você come no dia, vai dar o quê? 500 gramas? Meio quilo, 1 quilo, 1,5 quilo? De quê? De arroz e feijão e carne, bife, de doce? Para a bactéria não é isso. Para a bactéria é o componente químico que está dentro do que você come. Por isso que a gente determina o que vai comer, por que vai comer. Porque a gente pensa como a bactéria pensa. O que a bactéria faz com o McDonald's que você comeu? É isso que a gente pensa. O que ela vai fazer? O que ela faz com aquele churrasco, né? Que você comeu a tarde inteira. E no final do dia você está, como diz, peidando fedido até dizer chega. O que a bactéria vai fazer com isso? Então a gente pensa o que a bactéria faz com o que você come. Ela vai produzir ácidos orgânicos que vão diretamente para o sistema. Vai para o seu rim, vai para o seu coração e vai para o sistema neurológico, causando anormalidades. Então o que você come atinge diretamente cada sistema. Só para esses 3 aqui que vai? Não, isso aqui é só um exemplo. Vai para todos os sistemas. Se for para o rim, os ácidos que as bactérias fazem no rim vai causar o quê? Insuficiência renal. Se for para o coração, pode causar hipertensão, ataque cardíaco. Se for para a mente, pode causar anormalidades mentais. A pessoa ir lá e matar de bobeira alguém lá e nem... Briga de trânsito, vai lá, o cara saca a arma e mata. Já ouviram falar nisso? Essa pessoa deve peidar fedida até dizer chega. É assim que eu penso. Porque a atitude muda. Como é? Isso é racional uma coisa dessa? Totalmente irracional. O que faz uma pessoa? Ela é maldosa? Não, ela pode ser uma pessoa maravilhosa. Está cheio de mafioso aí, ó. Quem é advogado aqui sabe, né? Bandido maravilhoso para a família, não é? Ele mata, mas a família é sagrada. Então, tudo depende de como está o que você come. Então, é muito importante. Aqui está a causa de tudo. A bactéria manda em tudo. Ela manda no sistema imune. Ela faz o sistema imune ser bom ou ruim. Então, a gente come direito, a gente vai estar sempre com problemas, seja emocionais, seja físico, doença daqui, doença de lá. E o pior, a gente acha que isso é normal, né? Que o médico coloca como uma coisa tão normal pra gente, né? Vai lá, toma antidepressivo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. É totalmente anormal ficar doente, gente. A doença é algo anormal. A doença é desequilíbrio. Você está doente, você está desequilibrada. Você não precisa ficar à mercê disso. Você pode mudar isso completamente. E ter uma vida saudável, feliz. Que você possa ter energia para produzir, para fazer, com foco, com determinação, com vontade, né? Então, a disbiose, que é o desequilíbrio da bactéria que eu acabei de falar para vocês,
causa todas essas doenças. Artrite reumatoide que eu tenho, não tenho porque eu me cuido. Pancreatite aguda. Pancreatite aguda. Osteoporose é muito comum. Infecções urinárias e genitais, depressão, alteração de humor, baixa imunidade, esteatose hepática, que é muito comum, gordura no fígado, obesidade, esofagite, que é inflamação no esôfago, doenças inflamatórias intestinais, alterações gastrointestinais, câncer. Tá aí. A literatura fala isso, não é a gente não. A gente só vive isso com os pacientes e com a gente. Fala. Gente, coloca o microfone lá, por favor. Tá aqui o microfone. Ah, já. Doutora, bom dia. Meu nome é Ramon. Eu sou acometido pela doença aterosclerótica do coração. Tá. Inclusive, há 12 anos atrás, eu fiz cirurgia ponte de safena, mamária, com 28 anos. Né? Olha lá, o seu genes para inflamação é altíssimo. Exatamente. Hoje, no caso, tem 12 anos, vou completar 40 anos agora. Eu tomo 9 remédios por dia, 10 que é justamente para o estômago segurar tudo isso, bombardeio. Omeprazol da vida, omeprazol, exatamente. que detona todo o resto para ele. E 40. No caso, faço uma dieta extremamente balanceada, principalmente à base de soja. E tomo... Soja não é balanceado, tá? Vai mudando isso. Ela é altamente inflamatória. Tem que tirar a soja da tua vida. E tomo, de repente, tomo também há 12 anos o ômega 3. O ômega 3 é fundamental para você. Exatamente. Só que a gente pode fazer muito mais por você. Você não está entendendo. É muito mais por você. A gente tem condições de deixar você extremamente equilibrado e bem, tomando as coisas certas, comendo direito. Soja, por exemplo, é um alimento errado. Porque a soja ela é transgênica e ela tem o ômega 6 que é altamente inflamatório. Mandaram eu comer justamente muita soja e muito peixe. Aí é a pergunta que eu faço. Então, eu acho que você precisa de uma consulta com uma nutricionista funcional. Eu posso te ajudar muito? É verdade. Você precisa de uma consulta assim, importante. Eu vejo exames, vejo muita coisa, a gente personaliza e vê. E também de um médico. Você precisa de uma equipe multidisciplinar, né? Nós temos médicos aqui que fazem isso, que o hormônio, a testosterona para você é um hormônio fundamental para proteger esse coração. E para proteger eventos cardiovasculares. Para você ter tido evento cardiovascular, você teve muita inflamação. Porque a inflamação, o André vai explicar, André explica bem isso. A inflamação traz o quê? O dano vascular. Por isso que a primeira morte do mundo é arteriosclerose, coração, é AVC, ou cerebral ou coronariano. Porque a inflamação crônica que você não percebeu que você tinha, e tinha com 23 anos, então você tinha um genes, com certeza, um genes abrindo a boca e gritando, que a gente tinha que ter silenciado ele nessa época. Mas a gente silencia ele agora. Porque se a gente não silenciar seu genes... Nunca fui orientado, né? Nunca foi orientado. Você nunca foi orientado. Se a gente não silenciar os seus genes agora, você vai ter outro evento, uma questão de tempo. Porque você não tira a causa. Então os remédios, eles vão ser paliativos, se você nem pensar em tirar, não para você tirar remédio, mas a gente tem uma forma diferente de tratar que não te cause eventos piores no futuro, tá? Tá vendo, gente? Vai aparecendo as coisas aqui, né? E aqui tá o genes, então. O genes é o principal componente que influenciado pelo ambiente. E quem é que influencia muito o ambiente? O que você come. Qual que é o maior influenciador dos genes? Para silenciar esse bendito, É a comida, gente. Por isso que eu estou aqui, não estou aqui à toa. Para falar que você precisa comer 500 gramas de calorias. 1000 gramas de calorias. Não é isso, é o que você tem que comer, né? O que? Então é muito importante a gente entender que o que você come, o que está no prato é o que vai modular os seus genes. Porque é a maior quantidade. Meio quilo, 1 quilo de quê? De arroz, feijão e carne? Não. De leite com pão? Não. É do que tem dentro desse componente. É 1 quilo de soja, o que tem a soja que vai me causar o quê? É nesse nível que a gente trabalha. Como que a comida vai afetar a expressão dos seus genes para causar a doença? Ou como ela vai silenciar? É assim que a gente trabalha.
Tanto é que nós temos exames genéticos. O Márcio mesmo entregou para mim o exame genético dele essa semana. Hoje a gente vai ter consulta, eu vou analisar os exames genéticos dele. A gente faz exame genético. Hoje é muito tranquilo fazer exame genético. E não é tão caro assim, é super viável, né, Márcio? Quando a gente consegue enxergar os seus genes inflamatórios, eu enxergar muito melhor você, a sua questão cardiovascular, a sua questão de diabetes. Então a gente consegue enxergar você como você é, personalizar, adequar. É outro nível de tratamento, entende? É um tratamento bem diferenciado e personalizado. Então você tem os genes que influencia a comida que influencia os genes, tá? Não tem como separar. O que você come vai te causar saúde ou vai te causar doença. Nunca se esqueça disso. Isso não é a Ruth que está falando, não. Quem sou eu? Eu estudei isso aqui para poder falar para vocês. Alguém lá na universidade, graças a Deus, estudou isso para a gente. E a gente agora replica isso para vocês. Então, após os 50 anos de idade e após os 30 anos de um estilo de vida inadequado, dependendo após 22 anos, lembra que eu falei para vocês, não existe idade biológica, não existe idade cronológica, existe idade biológica. O que acontece? O aumento das doenças crônicas e das patologias relacionadas à dor e a piora de absorção dos nutrientes e decréscimo da biodisponibilidade dos minerais, vitaminas e lentificação metabólica. Ou seja, após os 50 e os 30 anos, se você comer porcaria, não se cuidar, não fizer exercício físico, vai no McDonald's, come tudo que vem pela frente, tudo que é gostoso, você vai ter problemas, com certeza, a partir dos 30 e dos 50 em diante, dançou. As mulheres, eu trabalho muito com mulher de 35, 40 anos. São mulheres bem, já bem, principalmente mulher, né? Como eu falei para vocês, por causa da questão hormonal. 2020, no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, lá em 2013, ela disse que 76% das mortes serão causadas por doenças relacionadas à alimentação. Quem fala isso é a Organização Mundial da Saúde. Ela falou isso em 2013. Olha aqui, ó, 2020, realmente a gente vê isso direto. As pessoas comendo e por conta da comida causando as mortes, né? Então a gente tem nutrigenômica, proteômica e metabolômica. O que são essas palavras difíceis? Nada mais é que a nutrição modulando o seu metabolismo lá nos genes, metabolismo genético. Por isso que é metabolômico. É o teu metabolismo genético. A comida faz isso. Esse artigo é de 2010. É de 8 anos atrás. Já se falava disso e já se fazia isso. Isso é bem mais velho que 8 anos, tá? Mas olha como a gente... a coisa não é de agora, né? Quais alimentos, por exemplo, carotenoides, flavonoides, oceanatos, cenoura, raízes, o brócolis, couve. Vocês têm brócolis aqui? Eu nunca comi brócolis aqui, eu lembro. Mas tem, né? Alho, cebola, alimentos que causam que a bactéria come e libera componentes saudáveis para a gente. Ácidos graxos, ômega 3, que está tanto falado aí. Ômega 3 é incrível, ele é anti-inflamatório, ele modula a célula de uma forma maravilhosa. Quem é que come ômega 3 aqui na comida? Cadê o filhote com ômega 3? Não tem, né, gente? Da onde vem o ômega 3? Das algas. Aqui tem alga? Não tem. Ou você coloca ômega 3, toma ele todo dia, ou você não vai ter ômega 3. Cadê a sardinha aqui? A cavalinha? Cadê? Você precisa comer muita sardinha em cavalinha? Quanto tempo que eu tenho? Muita sardinha em cavalinha para dar conta. Ou você, aqui em Belém, ou você toma ômega 3, ou você não vai ter ômega 3, gente. É simples assim. Cogumelos também são bem interessantes. Quanto? 15? E as bactérias. As bactérias que vão comer o que você come e liberar ácidos. Por exemplo, como ácido butírico, que é um ácido fundamental para proteger você da saúde. Quem é que dá... O que a gente tem que comer para a bactéria fazer ácido butírico? Fibra. Onde que a gente vai encontrar fibra? No McDonald's? No bolo?
Não viu que tem lá, mas deve ter bastante carboidrato, que todo mundo gosta, né? Tem carboidrato. Carboidrato não faz ácido butírico. O que faz ácido butírico? Fibra. Onde tem fibra? Cuscuz? Cuscuz tem fibra? Cuscuz é feito do quê? Milho. A casca do milho no cuscuz foi? A casca do milho tá? Ou é só a polpa do milho? A casca? Aveia. Aveia tem fibra. Semente do mamão. A manga tem fibra. Bastante, fica no dente, ela limpa o dente, fio dental. Difícil. Toda laranja que eu chupo, eu como bagaço. Ai, maravilhoso, o bagaço da laranja é incrível. A gente tem, isso vocês têm banana aqui, né? Dá para fazer, né? Vocês têm banana aqui, dá para fazer a biomassa ou dá para comprar ela pronta. Outra coisa é a inulina. Inulina é uma fibra incrível que vai ter na chicória, que vai ter na batata, naquela batata, como é que chama aquela? Não. Aquela batata para diabético que eles usam, aquela que parece fruta. Batata, vocês não têm aqui, né? Yacon, né? Vocês não têm Yacon aqui, né? Yacon, vocês têm? Yacon, batata Yacon tem muito inulina. E nós temos a inulina que eu coloco para todos os meus pacientes. Tem tempo que eu coloco inulina? Eu coloco inulina porque vai modular intestino. Né? A gente tem a manipulada, eu uso muito, que aí você já concentra, é mais fácil de você colocar e tomar. Eu tomo inulina todo dia. Né? Então a gente consegue, dessa forma, fazer o quê? Modular a bactéria fazendo ácido butírico, por exemplo. Então tem as formas de você trabalhar muito bem, obrigada, né? Então quanto mais verduras e legumes, melhor. Então o que o artigo continua mostrando? Que esses bioativos do alimento, os ativos do alimento, o food do alimento, que vai ser metabolizado pelas bactérias do seu intestino, vai modular tudo que você precisa no seu organismo. Os seus hormônios, o metabolismo de câncer, se você vai ter câncer ou não, o sistema inflamatório, que o André vai falar para vocês, o crescimento celular, a divisão celular, se você vai ter célula para restabelecer o que você precisa, se você vai matar mais célula do que deveria matar, a gente viu que matar célula demais faz mal, reparação do seu DNA, que está lá nos seus genes, e diferenciação celular, aqui, se você vai ter câncer, se você vai ter uma diferenciação para construir células adequadas. Então, o alimento, ele manda em todo o seu metabolismo celular. É ele que vai determinar se você vai ter saúde, se você vai ter hormônio, se você vai ser deprimido, se não vai, se você vai ter pancreatite aguda, diabetes, esclerose cardiovascular que você tem, né? A gente trata de esclerose múltipla, que é no cérebro. Eu tenho paciente com esclerose múltipla. É uma doença autoimune. Então, é muito importante a gente ter legumes e verduras e temperos para que a gente consiga ter uma resposta metabólica de produção de uma molécula, de uma das, mas essa é muito importante, de NFR2, que vai fazer uma proteção nas suas células. Então, não é qualquer comida que faz isso. Quem é que faz isso com muita capacidade? Quem é que vai parar o estresse oxidativo, a ferrugem, que nem eu falei para vocês, e a inflamação, que o André vai falar o que é inflamação para vocês? Para vocês poderem não ter, por exemplo, câncer, prevenir a doença. A gente trabalha com um tratamento preventivo também. Você previne a doença da pessoa. Quem? Alho, cebola, brássicas, no caso a gente falou já o brócolis. Quem mais que é igual ao brócolis? Couve-flor, brócolis, couve de Bruxelas. Vocês não devem ter aqui couve de Bruxelas. Tem couve de Bruxelas? Olha, vocês têm tudo aqui. Eu nunca... Couve de Bruxelas, couve normal, couve vocês têm, couve normal. Essas são a gente chama de brássicas. Ah, não é verdura, legume? É, mas ela tem uma classificação de brássica, por quê? Porque ela é muito importante para fazer isso aqui. Então, comer todos os dias, brássicas é muito importante. Outra coisa muito, muito boa é o alho. O alho é maravilhoso.
O gengibre também é maravilhoso para poder fazer essa proteção. O azeite de oliva, a oliva mesmo em si. Outra que eu amo, vocês têm aqui é o tahine. Já ouviram falar no tahine? Tahine é a pasta de gergelim. O gergelim é o óleo do gergelim. Ele é maravilhoso para você também fazer isso. Outra coisa que é incrível que vocês têm de monte aqui é o coco. O leite de coco é maravilhoso. O leite de coco é maravilhoso. A comida aqui de Belém, gente, na minha opinião, eu viajo o Brasil inteiro. Eu falo isso direto, não falo? Na minha opinião, a comida paraense é a melhor que tem. Jambu é uma coisa maravilhosa. Eu amo jambu. O pessoal fala, Ruth, vamos diversificar? Eu falo, ó, tem no jambu, tucupi e o filhote, a gente diversifica o que você quiser. Eu não vivo, quem me conhece sabe, eu não vivo sem isso, não é? Eu só quero comer isso todo dia. Café da manhã, almoço, jantar de preferência. Porque é muito bom. O tucupi que vocês têm, que é o fermentado, né? Ele é maravilhoso, o tucupi. O açaí é incrível também. Mas o açaí é aquele monte de coisa que vocês comem junto, né? Aquele carboidrato todo lá é muita coisa. O açaí em si é maravilhoso. Ele é altamente antioxidante. Ele produz muito NFR2. Ele é hiper anticancerígeno. As frutas roxas, o roxo, ele é altamente anti-inflamatório, protetor. O roxo. O açaí é incrível. Então, olha a quantidade de comida que vocês têm aqui, maravilhosa. Aí vai lá e come só o quê? Arroz e feijão. Não cansa de comer arroz e feijão, gente? Pelo amor de Deus, tem tanta coisa maravilhosa aqui para vocês comerem. Obrigado. Eu queria perguntar sobre a água, nossa água. A senhora ainda vai falar? Então. A água aqui é um problema sério que vocês têm. Vocês têm uma água aqui extremamente acidificada. O pH da água de vocês é 5. A gente precisa de um pH pelo menos 8. Vocês estão comendo 5. Vamos mudar essa água. Vocês têm aqui um filtro chamado Aqualive. É um filtro do Brasil inteiro. Eu tenho na minha casa. Que ele faz? Ele coloca a tua água em 5, ele passa para 9, 10. Chama Aqualive. André, você tem Aqualive, não tem, André? Você vende lá, né? Olha, ele perguntou, não está combinado isso aqui não, viu, gente? Não tem nada combinado aqui não, hein? Eu tenho um Aqualive na minha casa e eu recomendo. Aliás, quem é meu paciente sabe, eu tenho uma lista de coisas recomendadas. E uma delas é o Aqualive. Por quê? Porque tem uns filtros especiais que pega a água e deixa ela o quê? Alcalina. A célula precisa de pH alcalino. pH ácido, a célula morre. 5 é ácido, gente, demais. O limão tem 4. É 4. A água de vocês é 5. É assustador isso. Por isso vocês têm tanto problema de gastrointestinal. Vocês têm problema de úlcera gástrica. Agora da água de vocês, tenho certeza. Porque a comida não é, gente. Só se vocês não saírem do McDonald's, aí tudo bem. Mas se você comer a comida paraense, que é a comida de verdade, nessas porcaria que faz, mas a comida de verdade. Farinha, arroz fora também, arroz não é bom. Farinha de mandioca. Mandioca. Peixe. Tucupi, tacacá. Tucupi e jambu. Acabou. Não tem mais nada. Você tá? Hã? O arroz integral é um pouco melhor. Só que o arroz, ele tem um problema. Ele tem muito arsênico. Você precisa ver, o arsênico é um metal muito pesado e ele pode causar danos, inclusive coronarianos. Então, o metal que vem é diferente o arroz para poder ter o grão, porque uma coisa é grão, uma coisa é o carboidrato que sobe da terra, outra coisa é o carboidrato debaixo da terra. O debaixo da terra ele é sempre mais saudável do que o que está em cima da terra. O arroz ele cresce para cima, não cresce? Então, para crescer para cima, você precisa de quê? Muito mais energia. Então, qualquer praga mata rápido. O que o pessoal faz? Coloca o quê? Agrotóxico. Você entendeu o raciocínio? E a terra não. Você já precisa colocar... quem é que usa... Para mandioca, já viu colocar para mandioca agrotóxico? Mandioca dá que nem água.
Por quê? Porque ela está na terra e o nutriente está na terra, então ela já se conecta direto com o nutriente, não precisa. Tudo que é para cima precisa de mais energia, tá claro o raciocínio? Bom, eu não gosto de arroz e feijão, todo dia não. Eu não gosto, eu falo a linguagem da célula, né? Da célula não gosta muito não. É melhor as raízes. Fica com a tua farinha que é maravilhosa, a farinha de mandioca que vocês têm é incrível, incrível. E de vez em quando come o feijão, mas arroz evita ao máximo, mesmo integral. Agora, se você souber que um arroz orgânico, um arroz que você sabe a origem, tudo bem. Soja a gente tira, soja é altamente inflamatória, então soja de jeito nenhum. Então, quando você come os alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios, você tem o quê? Um suporte maravilhoso para inibir todas as doenças. É artigo científico que fala isso, né? Então, ele vai aumentar o sistema imune seu, ele vai dar função renal, ele vai aumentar a função reprodutiva, aquela mulher que não consegue engravidar. O que a gente pega de mulher para engravidar, tem que ter muito cuidado, porque a mulher engravida mesmo, né? Muita facilidade depois do tratamento. Então, se você não quiser engravidar, tem que pensar em se preservar, senão você vai engravidar. Aumenta a produção de defesa imunológica, melhora a visão. Antes eu enxergava pior do que eu enxergo hoje, gente. Então a célula começa a ter uma função muito diferenciada, por isso que muda, dá uma mudança de qualidade, né? O que você não conseguia produzir, você começa a produzir. Melhora o seu sono, melhora diminui os problemas digestórios, obesidade reduz, melhora o sistema respiratório, você tem asma, bronquite. Que asma e bronquite? A pessoa chega pra gente com 10 anos com asma e bronquite e fala, coitada, tudo isso sofrendo, e um mês a bronquite e a asma vai embora. O que é venenoso? Veneno para a célula. Adivinha? Leite e derivados, eu sinto muito, mas é um grande veneno, não vai dar tempo para entrar, é muita coisa para falar, eu quero dar uma amplitude para vocês do nosso trabalho, uma base. Leite e derivados é um veneno e farinha de trigo é um veneno. Quer ter saúde? Começa tirando leite com pão. Toma leite. Pois é. Quer ter saúde de verdade? Toma leite com pão. Tira o leite com pão. Toma leite com pão. Leite de coco. Você pode usar uma tapioca. Você pode usar um pão sem glúten, um pão sem trigo. Uma batata doce. Por que eu não faço uma batata doce? Por que eu não como uma mandioca de manhã? A mandioca de vocês é maravilhosa. Por que não uma batata doce? Por que não uma comida de verdade? Por que tem que ser o pão com leite? Né? Você tem muitas outras coisas aí. Então, leite de coco, você pode substituir leite de coco, é muito interessante. A linhaça e o ovo. Ótima pergunta. A linhaça é maravilhosa. Não é todo mundo que se dá bem com a linhaça, eu prefiro a chia. A chia à vontade. Principalmente a chia demolhada, que é aquela chia que você coloca na água, ela vai crescer, ela estoura, e ela tira o óleo e a fibra. Então aí você deixa ela na água, morna, ela deixa 24 horas ela lá enchendo, ela vai encher, né? A fibra com água ela incha, né? O que ela faz? Ela quebra a fibra e libera o quê? O óleo dela. O óleo da chia é rico em ômega 3. Anti-inflamatório. Então eu uso chia todo dia. Eu tenho a chia já na geladeira, pego 3 colheradas por dia e como onde eu quiser. Você pode colocar no suco, você pode colocar com uma fruta, você pode colocar numa gelatina, fazer chia com gelatina fica muito boa. Que gelatina? Incolor, porque a gelatina com cor tem o quê? Tem corante, tem saborificante. Isso para o sistema imune vai entrar como um antígeno, ele não vai entender aquilo como alimento. O ovo. O açúcar, o adoçante, a gente não usa adoçante, a gente não usa açúcar. Por quê? Porque o açúcar, ele também entra, e o açúcar, os doces, aumenta muito a bactéria, desbiose, aumenta bastante. Então, se você é aquela pessoa que come açúcar e inchou, distendeu, você está com desbiose. Certeza, está com desequilíbrio da bactéria, que é a desbiose. Desbiose, que é o desequilíbrio de bactéria. E se você come adoçante, o adoçante ele entra como um xenobiótico. Xeno é contra, biótico é vida. O sistema imune vai querer atacar também. Então a gente tira todos os adoçantes. Em relação ao ovo, ótima pergunta sua, incrível. O ovo, a gente não usa a clara,
Olha só, não é a gema. De colesterol, isso é tudo balela. A gente usa a clara, a gente não usa a clara, mas usa de vez em quando a gema. De vez em quando. Por quê? Porque a clara, aquela branco da clara, aquela clara, ela tem o quê? A albumina. Aquele é albumina pura. A Ruth, a albumina é boa. Até a página 2. A maioria das pessoas, dos meus pacientes, eu trabalho com isso há mais de 15 anos, que eu posso dizer isso com experiência, e também a literatura mostra, que a albumina, ela é altamente inflamatória. O André vai explicar a inflamação, inclusive, cru ou cozido. Eu não dou ovo para meus pacientes, não dou. Tiro o ovo também da jogada. De vez em quando você vai comer uma gema. Água. O jejum com água alcalina, água acidificada é ruim. O limão, olha que pergunta muito inteligente a sua pergunta. Porque o limão é ácido. Então eu também não posso comer limão. O limão, ele é ácido quando ele está no estômago. Quando ele passou do estômago, ele alcaliniza. Por quê? Porque o limão ele tem componentes além do pH, que deixa ele ácido, mas ele também tem muito magnésio, que também deixa ele alcalino quando ele entra no sistema. Então, limão e casca de limão a gente incentiva assim de manhã, mas dependendo do paciente, se ele tiver uma úlcera, uma irritação na mucosa, a gente não dá. Mas se não tiver, é excelente. Mas aí você pega a água alcalina mais o limão. Muito bom. Bom dia. Isso. Qual que é a diferença desses açúcares? É a produção deles, né? Então, o mascavo demerara, ele tem menos componentes acidificantes e processo químico para deixar. Porque ele, quanto mais... Qual que é a cor da cana? Qual que é a cor da cana? Marrom. Que cor que é o açúcar? Branco. Para o marrom virar branco, você tem que colocar muito componente químico para tirar. Então, o que é mais interessante? Comer ele, quanto mais marrom, melhor. A questão é que mesmo nesses produzidos na indústria, tem um pouquinho de componente químico. E o que a gente prefere? Tirar todos os componentes químicos possíveis do ambiente. Porque tem uns que você não tira. Quem é que tem cabelo branco aqui? Eu. Lotado de cabelo branco. Eu vou ficar com cabelo branco? Não vou. Eu vou usar tinta. O que tem na tinta? Chumbo do bom para fixar. Então eu tenho intoxicação com chumbo. Mas eu não abro mão disso. O que eu faço? Eu como mais direitinho, coloco o suplemento. No dia que eu pintei o cabelo, eu coloco o detoxificante. Aquele cheio de detoxificante. Tomo, pronto, eu já elimino rápido isso. Então eu tenho as estratégias para me libertar. Agora açúcar é complicado, porque a bactéria vai lá e come. Ela vai dar desbiose. Nenhum tipo de... Sabe qual açúcar que eu uso? O mel. O mel é o açúcar que eu uso. É o melhor que tem, mel natural, é o melhor. Dá para você usar mel. O mel, olha que pergunta, o mel faz mal para diabetes? O mel, ele tem açúcar, ele tem sacarose, né? É sacarose, né, no mel? A sacarose e glicose, ela tem os dois, né, no mel? A sacarose é um açúcar. Só que junto com o mel, tem muitas vitaminas e minerais. O mel é um alimento riquíssimo em termos de nutrientes. Então, eu dou para o meu diabético, inclusive insulino dependente 1, tipo 1, que é insulino dependente, ele não é tipo 2. Ou seja, o tipo 2 produz insulina, o tipo 1 não produz mais. Eu dou mel para o tipo 1. Dará mais para o tipo 2. Como? Regulando a quantidade. Nunca um diabético vai comer mel ou qualquer tipo de açúcar, uma fruta que seja, sem uma fibra e sem uma gordura. Então você vai pegar o açaí, o que o açaí tem? Açúcar e gordura. Só que açúcar bom. Os dois juntos, legal. Quer comer o mel? Come com abacate. Come com tahine, que é a pasta de gergelim. Aí você tem uma quantidade de mel diluída na gordura, que vai entrar em você de forma bem lenta,
não aumentando a sua glicose. Então, o que a gente faz para o diabético? A gente conta a quantidade de carboidrato que você come no dia. Eu conto. Ah, comi uma banana. Ok. Quantos gramas tem essa banana? Ah, a banana tem 100 gramas. Ok. E quantos gramas de carboidrato tem essa banana de 100 gramas? É aí que eu vou ver. Aí a gente consegue contar. E outra coisa do diabético que é... Ai, desculpa. Não quebrou, não. Tá tranquilo. Não quebrou. Outra coisa do diabético, que para ser diabético você tem que ter o quê? Inflamação, que o André vai falar para vocês. Presta atenção na aula da inflamação do André. Vocês vão entender por que você é diabético. Dá uma performance do diabetes também, André. Você vai entender por que você é diabético. O diabetes é uma inflamação crônica que você teve pelo excesso de carboidrato. Respondeu a tua pergunta? O xilitol é a mesma coisa, é um outro adoçante que a gente também não usa, que já os artigos mostram que dá desbiose. A bactéria vai lá e come o xilitol e aumenta também. Mel, olha, na prática clínica é mel. Eu quero fazer duas perguntas. Uma sobre o adoçante, o stevia, o adoçante. E a outra é sobre a água. Então todo mundo sabe que ou você tem água da Cozampa ou você tem água do poço artesiano, certo? Então, por exemplo, lá no meu prédio já deu problema da água que tinha muita amônia na água. Então, eu queria que a senhora falasse sobre a água, qual é a recomendável, e sobre a estévia. Da onde será que tem essa amônia, hein? Quem é que produz amônia? O ser humano produz o xixi tem amônia, né? Essa água não é limpa? Ou tem muita bactéria que está produzindo amônia lá, mas tem muito resíduo. Você quer responder isso aí para ele? Está contaminada, essa água não está própria, né, para uso. E mesmo a água de poço artesiano, ela é ácida também, porque a água da Amazônia é ácida. Então, do meu prédio é da Cozampa, mas eu tenho que usar também o Aqualife. Então, a gente inclusive fornece o medidor de pH que muda de cor, né? Fica azul se ele é alcalino e fica amarelo se ele é ácido. E aí você regula inclusive se o filtro ainda está funcionando ou se já está na hora de trocar o refil. Mas a água da Amazônia, geralmente, em geral, ela é ácida, mesmo a de poço artesiano. E a amônia tá contaminada de xixi. Outra coisa que tem muito, sabe o que é? Estrogênio, estrógeno. A mulherada toma anticoncepcional, vai tudo para água, viu? Vai fazer xixi, vai tudo para água. Aí você tá com um monte de estrógeno do outro lá, não sabe por quê. Aí o cara começa a engordar, começa a ter tetinha. Sabe aquela tetinha no cara? É o estrogênio que ele tá tomando lá na água. A água é um problema sério, precisa se pensar muito bem na água, muito bem colocado. Em relação ao stevia, a gente pode dizer que o stevia é o menos ruim de todos. Mas ele também é passado por um processo. Então é interessante você comer o stevia da folha mesmo. Pegar a folha, bater ela e usar. Porque tudo que é industrializado passa por um processo de contaminação química. E isso para a saúde não é bom. Então, o ideal para a célula é mel. Quem for vegano, tem gente que é vegana e não come nem mel, né? Aí não toma nada de açúcar. É o mel. Só que tem que tomar, não vai tomar mel demais, né? Também, né? Não pode tomar demais. Tem que saber a quantidade, pouquinho. E sempre tomar o mel com alguma coisa gordurosa. Um leite de coco, o mesmo açaí, mas o açaí já tem um pouquinho de açúcar, então a gente coloca pouco mel. Abacate é maravilhoso. Gente, o abacate ele é incrível. Então olha aqui, ó. Abacate, maçã, o chás, o cacau. São alimentos altamente anti-inflamatórios, antioxidantes. Frutas e legumes, verduras. O peixe é maravilhoso. Vocês têm peixe maravilhoso, o pessoal leva o peixe de vocês embora, de tão gostoso que é. Lá quando a gente vai para São Paulo, leva 5 quilos, 10 quilos. Você mais vê no aeroporto é o povo com um negocinho branco lá, para poder levar as coisas, né? Castanhas. As castanhas, aí já é mais individualizado, por incrível que pareça. A castanha, ela é interessante, mas ela tem um potencial alérgeno grande. Tem muita gente que tem alergia à castanha.
E aí a castanha, a alergia causa inflamação. Então a gente tira os alimentos que são alérgenos para diminuir a inflamação. Ah não, pH. Eu preciso pelo menos 8, ó. 10 é incrível. Mais 7, 6, 5, vocês estão aqui ou vocês estão? É absurdo. Daqui para cá, pelo amor de Deus, gente. Não tem como. Tem que mudar a água, é muito importante. Compra água mineral, a gente pensa, imagina que está tomando a água top, digamos assim. E por incrível que pareça, o pH dela é 4,5. Mas eu estou te falando, a água daqui não pode, vocês têm que mudar essa água, gente. Essa água é venenosa para vocês, vai causar doença. Não há célula que aguente 5 de pH, gente. Esquece. O André ele é farmacêutico. O cara sabe tudo de pH. Ele tem um Aqualive? Eu não vou ter? Só que eu não pensei o André. A gente se conhece há quanto tempo? 2 anos? 3 anos? Eu tenho Aqualive aqui há 5 anos. Mais, acho que mais, imagina. Eu tenho Aqualive há uns 8 anos já. E aí vocês vão ver que o André vai falar do matador secreto, the secret killer. O serial killer mais secreto que existe é a inflamação, que o André vai falar para vocês. Presta atenção na aula do André que vocês vão entender essa inflamação. A inflamação causa todas as doenças. A inflamação causa disfunção lá na mitocôndria e causa as doenças, o estresse oxidativo, o envelhecimento. Ou eu cuido da inflamação, ou eu não cuido de nada. E quem é que causa inflamação? Sistema imune, para matar o que está te afetando. O antígeno que entra em você. E quem é que manda no sistema imune? Microbiota intestinal. Microbiota, sistema imune, inflamação e estresse oxidativo. Estresse oxidativo, inflamação, sistema imune e microbiota. Quem manda em tudo é a microbiota. Ou eu cuido dela, ou o resto não vai ficar bom. Pode esquecer que não vai ficar. Pode esquecer. Então, alimentação saudável, atividade física, controle do estresse, manda a sogra embora. Suplementação nutricional. Hormônio é fundamental, hormônio é vida. Ai, hormônio é maravilhoso. Que coisa melhor que hormônio. Sono suficiente, você tem uma vida incrível. A vida é outra. Muito obrigada. Eu realmente desejo que a longevidade saudável está disponível para todos nós. Eu quero que você viva bem e feliz. Esse é o meu grande objetivo. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu, por mim, ficava o dia inteiro falando, vocês perceberam que eu adoro falar do que eu faço, que eu amo. E agradeço muito a oportunidade, Má, de estar aqui. Muito obrigada. Tá bom? Fiquem com Deus.